Fala galerinha do oitavo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 10ª aula. Pessoal, capítulo 2, né, do caderno 2. Vamos lá, aí na página 24, acompanhe a leitura comigo. Teatro e cultura popular. Vamos lá, este capítulo abordará, vamos falar de uma sinopse, né? De que maneira o teatro acontece fora das edificações especializadas e das salas cênicas. Nessa modalidade, o palco é a rua e o ingresso é livre. O teatro, no espaço público, é a descentralização de uma tradição muito antiga e ainda pouco disseminada na cultura popular. Entrar no contexto urbano tem várias implicações decisivas para as propostas artísticas, pois confronta-se com ruídos, trânsitos e variações de temperatura. Socialmente, o espetáculo é dirigido em conjunto e espectadores e transeuntes desavisados, ao público informado e ao público aleatório. Poderemos observar as adaptações encontradas para a ausência de uma estrutura ideal de iluminação e de acústica na criatividade do teatro urbano. Estudaremos um recorte da arte popular expressa no teatro de bonecos por meio dos mamulengos e também nas artesanias. Bom, artesanias é artesanato em geral, os bonecos feitos à mão. Pessoal, realmente, teatro de rua é clima, pode chover, ventar, enfim, e geralmente é de graça, mas lógico, pode ser previamente avisado, então há um público ali que já ia para aquele tipo de evento, ao público transeunte que está passando ali e para assistir, enfim, é realmente um desafio, né, para os atores, enfim, mas é bastante gratificante, porque se a pessoa está passando e para assistir e fica ali assistindo, quer dizer, ela tinha outros compromissos, ela tinha outros afazeres e parou porque realmente chamou atenção e ela gostou de estar ali, de ficar ali. Isso é extremamente gratificante, né? Bom, vamos lá, teatro de rua. Já pensou em assistir uma peça de teatro em pé? Ir a um espetáculo em que o palco se move. E se por algum instante você estivesse no palco? Porque geralmente os teatros eles vão acontecendo de forma que os atores vão andando pelas ruas, né, e o público vai acompanhando esses atores pelas ruas, né, então por isso que diz que o palco se move. Essas e outras situações são comuns para o teatro de rua. Essa modalidade teatral tão antiga já ocorria nas ruas e praças do Antigo Egito e na cultura greco-romana. A maior parte da história do teatro fala de peças realizadas ao ar livre, nos mercados e nas feiras. Isso acontecia há muito tempo, antes mesmo de se pensar em prédios e espaços teatrais. O início do teatro foi assim, né, em cima de carroças. Parava a carroça na praça e a carroça servia de palco, né? Não existia ainda teatros específicos, locais específicos para desenvolvimento de peças teatrais. Bom, aqui a gente vê um festival, um quadro. Na verdade é um óleo sobre painel, tá? Painel de madeira, não é sobre tela de pano. Pintado com tinta a óleo, evidentemente, chamado Festival da Aldeia com Teatro de Rua. Isso aí é de Peter Bruegel, o jovem, no caso, né? É o filho. Porque assim, esse quadro foi só para registrar, esse quadro foi feito em 1564. Não, ele nasceu em 1564, faleceu em 1638. E esse quadro foi feito em cerca de 1600, mais ou menos, tá bom? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o pai dele, chamado Peter Bruegel, o velho, tá? Que era o pai, né? Se chamava o velho, ele nasceu em Bruxelas, né? Foi um artista mais importante da pintura renascentista, tá? Foi gravurista também, e que era conhecido por suas retratações de paisagens e cenas camponesas, que era chamada pintura de gênero. Ele foi o primeiro a optar em fazer as duas modalidades, tá? O foco das suas pinturas em destaque, quer dizer, as paisagens e as cenas camponesas, tá? O filho dele, por sua vez, referido como Bruegel camponês, para distinguir dos muitos pintores posteriores, né, da sua família, Bruegel, né, incluindo o filho do Peter Bruegel, o jovem, que fez esse quadro aí, ou alegadamente por ter tido o hábito de se vestir como camponês, porque ele se vestia de camponês para se misturar
com o resto da população em casamentos e outras celebrações, com o intuito de se inspirar ali para fazer as suas obras. Tá? Então ele, em 1559, ele abandonou o H do Bruegel, né, de seu nome, e passou a assinar suas obras como Bruegel sem o H. Seus parentes ainda continuaram a usar o Bruegel com H, tá? Diferente dos seus filhos. Bom, só para a gente contextualizar aqui a respeito dessa obra. Do século XV ao século XX, que vai de 1500 até o ano 2000, de 1401 na verdade, né? O teatro foi se desenvolvendo cada vez mais em espaços fechados, edifícios típicos do teatro, né? Para acontecer o teatro. E as técnicas teatrais nascidas na rua desenvolveram gradualmente as características do que hoje é conhecido como teatro de palco. E o teatro de rua? Bom, nele, os elementos do acaso e do improviso têm mais poder de interferir na apresentação, que é aquelas dinâmicas que a gente faz de improviso em sala de aula, né? As dinâmicas teatrais, muito importantes, principalmente para os teatros de rua, para apresentações em teatros de rua. Para o ator ser ouvido, há a possibilidade de uso de microfones e amplificadores, e também de uma linguagem mímica. Claro, o corpo fala, né? Enfim, então a expressão corporal é muito importante. Então, além disso, para a encenação ser vista, muitos espetáculos exigem dos atores atuações com o uso de pernas de pau, tá? Para serem mais, porque como não tem palco, é tudo no chão, para serem melhor vistos. Outros elementos possíveis são as máscaras e maquiagens, recursos que enfatizam determinada caracterização da personagem, auxiliando a representação do roteiro teatral. A máscara serve para ampliar os recursos expressivos e tornar o uso da expressão corporal mais relevante do que a facial, que estará limitada pela máscara. A gente vê uma imagem da cena do espetáculo da companhia Close Art Theatre na cidade de Bethlehem, nos Estados Unidos, em 2016, tá? Bom, esse grupo Close Art Theatre é uma companhia internacional, tá, de teatro de rua, que foi fundada em 91 na Holanda, tá? O grupo se origina da colaboração de designers, atores, dançarinos, coreógrafos, músicos. Todas as disciplinas são combinadas nesse tipo de teatro, tá? E a maioria de suas apresentações são feitas para o público aí de 5 mil a 10 mil pessoas. Daí a necessidade de elevar os seus atores, né? Então, os diretores artísticos são o Heather Malieff e Tony Ayers. Bom, esse grupo se apresentou mundialmente em festivais do mundo todo, tá? Então, muito conhecido. Bom, a máscara grega é destinada apenas a ser vista de uma direção, pelo plano frontal. Isso por causa das características do anfiteatro grego, tá? que é maior do que um teatro. Tá? Um teatro tem aí 10 mil lugares, um anfiteatro tem até 50 mil lugares. Tá? Podemos dizer que um estádio de futebol é um anfiteatro. Então as máscaras tinham certos usos práticos. Suas características tornavam os personagens reconhecíveis à distância. Facilitavam a interpretação de mais de uma personagem. Lógico, porque o mesmo personagem, o mesmo ator fazia vários personagens. E permitia que homens representassem mulheres. E, de certa forma, contribuíam com a acústica teatral, porque naquela época não tinha amplificação vocal. Então a gente vê uma máscara trágica feita de terracota, né, que é um tipo de barro, cerca do ano 100 depois de Cristo. Tá? Aparentemente parece uma figura feminina. E os atores masculinos que faziam os papéis femininos naquela época. Talvez pela projeção vocal, né, ser um pouco mais intensa. Você sabia que na ópera chinesa, que foi considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade em 2010, a maquiagem tem papel crucial. Os atores eram avaliados não somente pela sua capacidade de representação, mas também pela qualidade da maquiagem realizada. Olha só, muito rígida, né? Então as cores eram representativas por si sós. O branco simbolizava a traição, o negro lealdade e honestidade, o azul representava a coragem ou arrogância, o amarelo a racionalidade e o verde o orgulho.
Aí a gente vê atores da Companhia Nacional de Ópera de Pequim, em Pequim, na China, em 2010. E aqui abaixo a gente vê esquemas de cores, de maquiagem da Ópera de Pequim. Lembrando que não eram máscaras, eram maquiagens, viu? Parece máscara, né? Mas eram maquiagens, tá? Lembrando que a Ópera de Pequim, gente, combina música, performance vocal, mímica, dança, acrobacia, tá? Ela surgiu nos finais aí dos séculos XVIII, tá? Isso em 1780 por aí, e tornou-se plenamente desenvolvida e reconhecida em meados do século XIX. Esse formato aí de arte foi extremamente popular na corte da dinastia Qing. Dinastia é quando um grupo de família reina um país, né, um local, e passou a ser considerado um dos tesouros culturais da China. Tá? E se apresentam aí pelo mundo todo, Estados Unidos inclusive, Japão, Taiwan, Xangai, cidades da China, Xangai, Tianjin, Pequim, enfim. E como eu disse, né, a Unesco integrou a Ópera de Pequim na lista representativa do patrimônio cultural e material da humanidade em 2010. Tá? Muito importante. Bom, continuando aí, Teatro de Bonecos e o Mamulengo. Tá? Então é possível, sim, atuar sem mostrar o rosto? Claro, né? Vimos que máscaras e maquiagens são recursos que podem potencializar a representação, mas que, de certa forma, ocultam o rosto do ator. O teatro de bonecos é o campo em que a ocultação do corpo do ator pode ser total. Aí a gente vê bonecos do Museu Giramundo em Belo Horizonte. Tá, só para você ter uma ideia, o Giramundo foi criado em 1970 em Belo Horizonte pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. O grupo montou 36 espetáculos, construindo um acervo de aproximadamente 1.500 bonecos. Tá? E, enfim, é um dos principais companhias de teatro de bonecos do mundo. Tá bom? Bom, agora o buraku. O buraku é uma arte que supera as mais diversas formas de expressão. E não existem fios que os prendam ao teto. Então, os movimentos são executados por 3 titereiros. Tá? Titereiros, que é o manipulador de fantoches e bonecos, é chamado de titereiros. E eles dão o nome lá de Kugutsushi. Tá? São vestidos com uma roupa apropriada e ficando às costas do boneco, todos de preto, né, para não aparecer, né? O buraku pode ser chamado também de teatro de bonecos joruri, é o encontro de diversos tipos de arte de representação. Em suma, posso dizer que o buraku funciona simultaneamente com a aglutinação de 3 manifestações artísticas: boneco, declamação, lógico, a fala dos bonecos, e instrumental. Tem música, né, instrumentos. Tá? A gente vê aí a imagem do boneco buraku e manipuladores em Kyoto, uma cidade do Japão. Essa foto é de 2013. Bom, a marionete, como uma forma de arte, tem suas raízes em culturas antigas. Então é possível que os bonecos tenham sido utilizados nas artes do teatro antes mesmo do advento dos atores. Então essa modalidade era comumente apresentada em espaços públicos. Muitos tipos de fantoches de arte popular se desenvolveram em diversas regiões do mundo e alguns deles ainda são praticados hoje em dia. Como disse ali, né, que antes dos atores físicos, os bonecos faziam essa parte teatral, porque era fácil, né, fazer um bonequinho de qualquer material e criar ali um teatrinho, né, dos próprios bonecos. Então os bonecos de sombra indonésios, por exemplo, da Indonésia, são exemplos de uma longa tradição folclórica, assim como os cerimoniais, que também foram usados em várias culturas indígenas pré-colombianas, quer dizer, antes de Colombo chegar aqui às Américas. Veja a seguir os 4 tipos principais de manipulação de bonecos. Agora vamos ver os tipos. Temos os fantoches, que são os bonecos de luva,
os mais populares, mais conhecidos, né? A manipulação se dá pela parte inferior, onde a mão veste o fantoche, dando-lhe movimentos. A gente vê uma foto de um fantoche em apresentação em 2009, tá? Onde os dedos ali fazem até as mãozinhas, né? Ou até mesmo os pauzinhos. Existe o boneco de balcão, que são manipulados por hastes e também diretamente com as mãos. Geralmente apoia-se o boneco em um pedestal ou em uma mesa, e o titereiro, que é o manipulador, traja-se de negro para ficar invisibilizado na manipulação. Aí a gente pode ver uma foto da cena do espetáculo Cinderela, da companhia Dnipropetrovsk, no Municipal Puppet Teatro, em Dnipropetrovsk. Isso aí na Ucrânia, né? Tem essa difícil de falar porque eles usam muito lá o russo, né? A língua russa é muito difícil falar, mas é muito bonitinho, né? Hoje a Ucrânia está sendo devastada, que é uma pena, olha só, coisa linda. Bom, existem as marionetes de fio, né, que são operadoras pela parte superior, por cordas. Exige uma técnica de movimentação mais complexa, que resulta em ações mais delicadas dos bonecos, né? Eu acho que é mais difícil de fazer. São espetáculos, aí a gente vê um espetáculo com marionetes de fio na cidade de Mandalay, na Birmânia. Tá? E temos os bonecos de sombra, né? Quem nunca brincou, né? Na sombra com as mãos, né? Fazendo sombra na parede. São aqueles que funcionam através de projeção de luz. Nesse caso, a luz é colocada atrás de um pano, né? E a apresentação acontece ali na frente do espectador. Então a expressão se dá pela construção bidimensional, lógico, né? Não tem volume, do personagem e pela silhueta da figura. Aí a gente vê o Valente, filho da Burra, que é o nome da peça, da companhia Articularte, Teatro de Bonecos de 2004. E temos o Teatro de Mamulengos. Teatro de Mamulengos, que é uma modalidade do espetáculo de fantoche específica do Nordeste brasileiro. As peças representam a tradição regional e o cotidiano social e possuem uma forte influência da cultura popular. Apresentam-se a partir da interatividade com o público participa da obra, exigindo assim uma habilidade de improvisação dos mamulengos, formando uma espécie de criação coletiva de intensa troca com o público. A gente vê aí bonecos mamulengos em frente ao espaço Tiridá, é o Museu do Mamulengo em Olinda, que é a capital de Pernambuco. Essa foto é de 1999. Agora, você sabia que no Vietnã há uma modalidade de teatro de bonecos aquáticos? Mas não é por baixo d'água não, tá? Os produtores de arroz que trabalham no delta do Rio Vermelho conceberam essa forma de arte há mais de 1000 anos. O mais tradicional é o Teatro Municipal de Tanglong, em que os tintereiros ficam submersos, eles ficam, né? Até a cintura, atrás de um cenário por onde operam os títeres, com grandes hastes para dar a impressão de que as figuras estão se movendo pela água, sob a água, né? Aí a gente vê a foto de teatro de marionetes aquáticas na cidade de Hanoi, no Vietnã. Tá? Bom, artesanias e cultura popular. A arte popular é a base de diversas manifestações artísticas em espaços públicos no Brasil. Feiras, festejos regionais, a música, a dança, a literatura, a escultura em cerâmica são algumas das expressões típicas de determinadas regiões brasileiras, com destaque para o Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, pertinho da Bahia, e o Nordeste brasileiro. Muitos desses trabalhos alcançaram projeção e reconhecimento por causa de sua vocação para o espaço público, expostos frequentemente nas ruas e em feiras de artesanato. A Feira de Caruaru, por exemplo, localizada na cidade de mesmo nome, em Pernambuco, é um dos destaques que no quesito Feira Livre, tendo sido declarada Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPAM. Aí a gente pode ver, né, a Feira de Caruaru, né, em uma foto de 2013, tá? E aí a gente vê um artesanato na feira de Caruaru, alguns bonecos aí. Tá?
Bom, agora a cerâmica é um item frequente em feiras e mercados nordestinos. O pernambucano Mestre Vitalino, que nasceu em 1909 e faleceu em 1963, foi um dos principais artistas dessa expressão. Seu repertório é composto de cenas do universo rural e urbano e de personagens cotidianos, como cangaceiros, soldados, retirantes e animais, como o boi, o burro e o cavalo. Lembrando que os cangaceiros eram homens armados que andavam em bandos pela região sertaneja nordestina no início do século XX, 1901 mais ou menos. Lampião foi considerado o mais famoso dos cangaceiros. Ao final da década de 1930, o movimento desapareceu. Tá? E os retirantes são os migrantes, né, que fugiam da seca que assolava o sertão nordestino, que foi um fenômeno natural que causa uma grave crise alimentar na região. Trazem os nordestinos para o sul do país, tá? Migram de lá para cá, tá bom? Aí a gente vê uma fotinha de uma cerâmica, né, policromada de várias cores, do Mestre Vitalino, chama Botes de Festa, como ele retratava ali o que acontecia na região ali. Deve ser brinquedos da região ali, tá? O cotidiano deles. Bom, grande Mestre Vitalino. Lembrando que o Mestre Vitalino, ele chama Vitalino Pereira dos Santos, tá? E ele foi talvez o mais importante artesão brasileiro, tá, de cerâmica popular. E ele foi músico também, tá? Ele foi músico também. Ele é considerado um dos maiores artistas da história da arte do barro no Brasil, tá? Grande Mestre Vitalino. Bom, depois temos o Francisco Brenandi, que nasceu em 1927 e infelizmente está dizendo com que ele está vivo ainda, mas infelizmente ele faleceu, tá? Ele faleceu em 2019. Foi um artista plástico brasileiro sensacional, desenvolvia seu trabalho em diversos suportes, vários tipos de materiais, tornando-se um notório, vamos dizer assim, ceramista, tá? Ele foi autor de 2 importantes espaços culturais na cidade de Recife, que é a Oficina Cerâmica Francisco Brenan e o Parque das Esculturas Francisco Brenan, tá? E em 2017 ele foi agraciado com a Medalha do Mérito Guararapes, que é a Gran Cruz, que é a mais alta honraria do estado de Pernambuco, tá? Grande Brenandi. E ele possui um grande museu ao ar livre, a oficina de cerâmica, né? Onde vemos ao longo de pátios e jardins diversas esculturas espalhadas pelo espaço. A gente pode ver a foto aí da oficina de cerâmica Francisco Brenan em Recife, 2014. Bom, agora o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ele pode ser considerado um dos principais centros de produção do artesanato cerâmico, apesar da pobreza, tá? Um lugar muito pobre. Então, mas nessa região, uma parte expressiva da população local sobrevive do artesanato, confirmando sua vocação como polo artesanal de referência do país. Uma dessas artesãs é a Dona Isabel Mendes da Cunha, nascida em 1924, morta em 2014. Foi a mais famosa bonequeira do Vale do Jequitinhonha. A artista era autodidata, quer dizer, ela aprendeu tudo sozinha e produziu bonecas feitas com moringas de barro, que eram aqueles recipientes típicos de armazenamento de água fresca, cujas tampas eram as cabeças esculpidas da boneca. Então essa experiência consolidou o caminho para a série de noivas criadas pela ceramista, tá? Grande ceramista. Ela faz famosas noivas de cerâmica que hoje caracterizam o Vale do Jequitinhonha, tá? A famosa bonequeira do Vale do Jequitinhonha, Dona Isabel. Ela teve 4 filhos quando perdeu o marido e começou a vida de artesã para sustentar os seus filhos, né? Ela foi se tornando famosa pela singularidade das suas obras, né, de argila, uma arte que desenvolveu ao longo de 60 anos, em pontos volantes, tá? Ela viajava levando essa arte para vários locais, né, os municípios ali da região. Então seu trabalho ultrapassou as fronteiras do seu estado, de Minas Gerais, ganhou o mundo. Suas esculturas chegaram a preço de R$5.000 no mercado de arte, tá? Em 2014, a Dona Isabel ganhou o primeiro lugar no Prêmio Unesco de Artesanato, concorrendo
em toda a América Latina e incluindo o Caribe. Grande Isabel Mendes da Cunha. É isso aí. Bom, você sabia que 2 instrumentos musicais típicos do Nordeste são o pífano e a viola nordestina? O pífano é uma flauta típica do Nordeste. Ela é reta ou pode ser transversal também, né, na diagonal, feita de bambu e contém 6 furos. Tá? Já a viola nordestina, que eles falam, é um instrumento empregado quase que unicamente por repentistas, que surge entre um e outro improviso aí na fala do cantor. É um instrumento cujo número de cordas oscila entre 4 e 14 cordas. Tá? E é frequentemente produzido de maneira artesanal, conservando assim as particularidades sonoras desse tipo de produção. Tá aí o pífaro de bambu e a viola nordestina, que chega a ter de 4 a 14 cordas, lembrando que a viola caipira tem 10 cordas apenas. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula, valeu!